Bom dia a todos do 8º ano A. Hoje, dia 3 de abril de 2020, vamos dar início à nossa aula de hoje, que é a correção do capítulo 4, O Mundo Integrado. Vamos para a nossa primeira página de correção, que é a página 63, o Ler e Descobrir. O que são o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, citados no terceiro quadrinho da Mafalda? São organismos supranacionais de regulação do comércio global, principalmente com concessão de empréstimos financeiros para os países. Questão 2. Por que Mafalda, que se passava por presidente, teve de obedecer ao FMI e ao Banco Mundial? Resposta. Os governos, representados na figura do presidente, que recorrem a empréstimos desses organismos, têm de aceitar as medidas neoliberais impostas por eles. Conseguiram anotar, fazer a correção certinho? Então, nós vamos para a nossa próxima página, certo? A nossa próxima página é a página 65, com o Agora é com você. Questão 1. Quais são os principais blocos econômicos presentes no continente americano? É o NAFTA e o Mercosul. Alguns países também integram a APEC. Questão 2. Qual é o principal bloco econômico africano? É a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADC. Questão 3. Os blocos econômicos restringem-se às fronteiras dos continentes? Exemplifique sua resposta. Não, pois há blocos que integram países de mais de um continente. Como exemplo, nós temos a APEC. Conseguiram corrigir a página 65 também? Agora nós vamos para a página 71. Conseguiram chegar na página 71? Na página 71, nós temos o Agora é com você. E a questão: de quais blocos econômicos sul-americanos o Brasil faz parte? Bom, o Brasil participa do Mercosul e da Unasul. Questão 2. Que unidade política da América do Sul não integra nenhum bloco econômico? Por quê? A Guiana Francesa, pois ela ainda não é um país independente. E agora nós vamos para a nossa última parte da correção, que é o Explore seus conhecimentos, que vai da página 72 até a página 75. Vamos lá? Conseguiram corrigir essa página? Certo. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Chegamos na página 72, certo? Explore seus conhecimentos. Analise a seguinte situação. Em um final de semana, um adolescente brasileiro checa em seu smartphone se os amigos deixaram alguma mensagem no Facebook ou no WhatsApp. A turma combina de ir ao cinema assistir um filme da Marvel, mas antes vai se encontrar no McDonald's para lanchar e tomar Coca-Cola. Qual é a relação entre o final de semana desse adolescente e o processo de globalização? A maior troca de informações entre pessoas, países e empresas propiciou o processo de globalização. Assim, as multinacionais, como o McDonald's e a Coca-Cola, ampliaram seus mercados consumidores e espalharam seus produtos e serviços pelo mundo. A ação das multinacionais, associada ao avanço das tecnologias de comunicação, ocasionou maior uniformização dos padrões de consumo ao redor do globo, possibilitando, por exemplo, o acesso a smartphones e a troca de mensagens por meio de aplicativos, realidade comum a um adolescente de diferentes locais. Questão 2. Quais são os principais agentes da globalização econômica? Comente sua atuação no contexto globalizado. São as multinacionais. Elas ampliaram seu mercado consumidor por meio da instalação de fábricas nos países que ofereceram melhores condições, objetivando menores preços e maiores lucros.
e por meio da aquisição e da fusão de empresas, visando eliminar a concorrência e se fortalecer no mercado. Blocos econômicos foram formados visando fortalecer os países no contexto global, protegendo suas economias e seus mercados. Organizações supranacionais, criadas para regular as relações entre os países em razão da intensificação do comércio entre eles. Na questão 3, nós temos a letra A e B. Questão A. De que maneira os blocos econômicos fortalecem o sistema capitalista? Os blocos econômicos impulsionam o comércio mundial por meio da redução das barreiras alfandegárias entre seus países membros, além de aumentar a competitividade do comércio mundial, fortalecendo assim o capitalismo. E questão B. O que levaria a imaginar que a criação de blocos se opõe ao processo de globalização? A ideia de globalização tem como característica principal a criação de um espaço unificado, mundial, sem barreira para a circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços. A criação de um bloco econômico possibilita essa característica entre os países membros, ou seja, fragmentando o mundo e eventualmente criando barreiras entre outros países devido à competitividade econômica mundial. E na página 73, é possível afirmar que o Mercosul já promoveu a integração efetiva de seus países membros? Justifique sua resposta. O Mercosul ainda não promoveu uma integração efetiva de seus países membros pelo fato de ainda existirem interesses de grupos em divergência, principalmente entre Brasil e Argentina. Na questão 5, eu precisaria numerar se é uma zona de livre comércio, se é uma união aduaneira, se é um mercado comum ou se é uma união econômica e monetária. A primeira afirmativa, além de reduzir as tarifas sobre os produtos, os países membros estabelecem uma taxa comum entre as mercadorias negociadas com os países que não fazem parte do bloco, é uma união aduaneira. Prática livre de circulação de mercadorias, serviços e pessoas é um mercado comum. Além da livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas, os países membros adotam uma moeda comum, é uma união econômica e monetária. Visa estimular a troca de mercadorias por meio da redução ou eliminação das tarifas alfandegárias. É uma zona de livre comércio. Questão 6. Com a globalização, muitos territórios aumentaram sua produtividade, mas as perspectivas de prosperidade de suas populações não tiveram o mesmo desenvolvimento. Com base nessa afirmação, podemos dizer que essa nova ordem mundial se caracterizou por a aceleração da onda de inovações tecnológicas, produzindo uma expansão financeira ainda maior nos países membros. Então, é a letra B. E questão 7, leia o trecho da reportagem G7, mantém sanções com a Rússia. A organização internacional que preenche corretamente a lacuna do texto é Organização Mundial do Comércio. E agora nós vamos lá para a página 74, dar continuidade nos nossos Explore Seus Conhecimentos do capítulo 4, certo? Que é Globalização, o mundo integrado. Conseguiram corrigir a página 73? Então vamos lá para a página 74. Na página 74, a questão 8, nós temos uma charge. Qual das alternativas melhor representa o conteúdo? A globalização da economia, por meio das multinacionais que se aproveitam da mão de obra barata em países pobres. Então, é a letra E. Questão 9. Os blocos econômicos são uma importante alternativa adotada pela maioria dos países do mundo para ampliar as suas relações econômicas e comerciais. Sobre esse tema, assinale a alternativa que representa a principal causa para a formação dos blocos econômicos no mundo contemporâneo. Consolidação do processo de globalização. Letra B. A questão 10 eu tinha que analisar
as afirmações. As únicas afirmações corretas é a 1 e a 2. A União Europeia é um exemplo de bloco econômico do tipo União Monetária. O Mercosul é uma união aduaneira, pois adota uma tarifa externa comum entre os países. E lá na página 75, a imagem retrata um importante momento de mudanças na União Europeia, que é da decisão do Reino Unido de sair do bloco econômico, letra D. E 12, quais são os países membros fundadores do Mercado Comum do Sul? Letra A, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Bom, espero que vocês tenham conseguido corrigir as nossas atividades de hoje. Nós ainda vamos ter nossa segunda aula, onde nós vamos falar de um trabalho que vocês vão